Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel. Como em toda sexta-feira, estamos aqui com mais um Expresso Israel com a Daniela Creche, correspondente do IB Israel. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo, tudo bem por aí? Tudo bem aqui na correria de sempre, né? E a gente começa o programa de hoje falando de um fiasco diplomático, né, Dani? Entre Israel, melhor, o ministro de Relações Exteriores de Israel e a Líbia, que gerou uma baita de uma confusão aí, né, entre os dois países. Pois é, né? Quer dizer, ainda, além de tudo que está acontecendo em Israel, ainda tem fiascos diplomáticos de alto escalão, né? Então você tem aqui realmente tudo que não se deve fazer quando o almanaque do que não você não faz quando você tem reuniões secretas com países com os quais você não mantém relações diplomáticas. O que aconteceu foi que na semana passada o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, que está há pouquíssimo tempo no cargo, né, desde janeiro, e ele vai ficar pouco tempo no cargo também, tem uma espécie de rotação de ministros que vai ter. Enfim, eu acho que ele quis mostrar serviço, né, quis dizer que é relevante, e ele deixou publicar para a imprensa, né, oficialmente, e também colocou nas redes sociais do próprio Ministério das Relações Exteriores, uma reunião que ele teve, né, em Roma, na semana passada, com a colega dele, a ministra das Relações Exteriores da Líbia, que se chama Nadla Al-Mangush, e ele foi uma reunião convocada, ou na verdade organizada pela chancelaria italiana, e ele foi uma reunião de mais de 2 horas, né? Israel não mantém relacionamentos diplomáticos com a Líbia, nada disso. E foi alguns dias antes dessa liberação da notícia. E eu estava ouvindo o podcast de uma jornalista aqui que cobre relações internacionais de Israel, ela falando, a gente já sabia que tinha tido essa reunião, mas sempre em off, não podia falar. De repente, no domingo passado, a gente recebe aí uma... Não, não, pode publicar, pode publicar. E imediatamente saiu nas redes sociais da chancelaria que houve essa reunião, inclusive com fala, com aspas, do próprio ministro. Foi muito bom, foi ótimo manter essa reunião, tal, não sei o quê. Só que eu acho que, assim, ou foi ingenuidade, ou foi realmente a questão de mostrar trabalho, não sei o que aconteceu, só que imediatamente foi um caos na Líbia por causa dessa notícia. A ministra teve que fugir do país, depois de ter sido, inclusive, afastada do cargo. Ela, no começo, foi afastada do cargo, depois ela foi demitida, depois ela teve que fugir do país. Acho que ela está em Londres agora, ela cresceu em Londres, ela tem família em Londres, ela foi para Londres. Ela é uma advogada bem vista, bem conhecida, tal, e tudo por lá. E ela fugiu. E o primeiro-ministro lá da Líbia, que é um cara que está meio que temporariamente, não temporariamente, mas é um cara que está tentando se manter no poder lá, Dbeiba, né, o nome dele, ele falou, não, eu não sabia de nada, né, Abdul Hamid Dbeiba. Ele falou, eu não sabia de nada, não sei o quê, mas é muito difícil que o primeiro-ministro não saiba que a sua chanceler está encontrando com o chanceler israelense. Né? O que aconteceu na Líbia é que assim que saiu essa notícia, teve protestos nas ruas por 2 noites, com caos, com violência, tudo, contra qualquer tipo de relacionamento com Israel. Quer dizer, eu não sei se aqui em Israel o chanceler, que é novo, não tem uma carreira diplomática, né? Pensou, não vai ter problema não, pensou que, poxa, teve acordos de Abraão, estamos negociando com a Arábia Saudita, então não tem problema nenhum falar que teve uma reunião secreta com a Líbia, entendeu? Realmente uma ingenuidade sem tamanho, e certamente o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, sabia dessa reunião, mas ficou muito chateado com o vazamento das informações para a imprensa, e falou depois que qualquer tipo de reunião ou qualquer tipo de divulgação desse tipo de coisa agora tem que passar diretamente por ele, pessoalmente, por ele. Quer dizer, ele realmente deu tipo uma espécie de pito, né? Tipo, falou para o cara não pode fazer mais esse tipo de coisa, e meio que, entendeu, humilhou o próprio chanceler aqui de Israel, o Eli Cohen, que estava achando que estava dando uma de que maravilha, viu só como eu sou bom chanceler, e na verdade ele
causou um problema diplomático não só na Líbia, entre Israel e Líbia, né? Como também em todos os países que estão agora tentando. Israel tenta já há anos negociar por debaixo dos panos, né? Com vários países. A Arábia Saudita é o principal. Agora, essa reação popular e a reação de a chanceler ter que fugir do país, porque se encontrou por 2 horas com o chanceler israelense, eu acho que talvez possa deixar alguns líderes mundiais que não têm relacionamento com Israel preocupados, né, em realizar qualquer tipo de relacionamento, mesmo que seja por debaixo dos panos. Quer dizer, se você está encontrando secretamente, como é que você vai agora confiar que Israel não vai vazar isso, entendeu? Que você encontrou secretamente. Esse é o, fica essa dúvida aí, né? É muito grave, né, Dani? Inclusive na matéria aqui dos nossos parceiros aí do Israel de Fato, teve pessoas que acusou a chanceler da Líbia de alta traição, né? E aí fica aquela dúvida em relações futuras, né? Sei lá, um acordo com a Arábia Saudita, como você falou, como o Irã, ou com outros países aí, agora vai ter as pessoas vão ter um pé atrás aí antes de fazer esse tipo de negociação, que pode ser benéfica para Israel, para os outros países e para todo mundo, né? Todo mundo Exatamente. faz gasto mesmo, né? Exatamente. Com o Irã, acho difícil que tenha algum tipo de acordo, mas a Arábia Saudita realmente fala-se muito num acordo esse ano. Eu acho que a Arábia Saudita é um pouco diferente, porque é uma ditadura, né? Quer dizer, o cara lá não vai ficar ameaçado pelos populares na rua, né? Mas no caso da Líbia, é um primeiro-ministro que está há muito pouco tempo no poder, o governo dele está meio que cambaleante, né? Ele deveria ser um governo temporário até ter novas eleições e não teve novas eleições. Ele está tentando se manter no poder, né? Ele está tentando legitimidade, e aí, de repente, acontece uma coisa dessa que as pessoas vão para a rua. A Arábia Saudita, como eu falei, não tem protesto popular, né? Quer dizer, mas mesmo assim, realmente existe aí uma quebra de. Quer dizer, Israel está quebrando muitos paradigmas para o mal, né? Esse ano, quer dizer, enfraquecendo a democracia, virando um parceiro que você não pode confiar. Quer dizer, o que aconteceu com Israel? Acho que tem muita gente pensando isso, não só dentro de Israel, mas no mundo também. Situação aí lamentável e a gente espera que se resolva e que não aconteça aí com futuras relações ou acordos, né? Por debaixo dos panos, vamos dizer assim, entre Israel e outros países. E, Dani, você falou da Arábia Saudita, né? E essa semana teve um evento aí que dá para dizer que foi histórico, que foi um primeiro voo comercial direto da Arábia Saudita para Israel, né? Você pode contar um pouquinho como que se deu esse voo? Não foi bem assim, na verdade, não foi um voo planejado, o primeiro voo comercial planejado, não. Foi, na verdade, um avião, né, da Air Seychelles, que saiu das Ilhas Seychelles para Tel Aviv, em direção a Tel Aviv, com acho que uns 120 israelenses, não eram todos no avião israelenses, mas era, sei lá, quase metade dos passageiros era israelense. E quando passou por cima da Arábia Saudita, teve uma pane, algum problema técnico, e eles tiveram que descer de emergência no aeroporto de Jeddah, na Arábia Saudita, que fica, né, no caminho. E isso deixou os israelenses do avião muito preocupados, teve gente chorando e tudo, porque a Arábia Saudita, como a gente falou agora, não tem relacionamento com Israel. A gente não sabe se o povo na rua lá vai matar israelenses que aparece por lá. O avião descendo com as pessoas com passaporte israelense. As pessoas ficaram muito nervosas. Famílias com crianças, com idosos, tal, voltando das férias, né? De repente, eles pousam na Arábia Saudita. Não tem israelenses que entram com passaporte israelense na Arábia Saudita, né? Não tem relacionamento diplomático. Alguns israelenses que vão para a Arábia Saudita são corajosos, que vão com passaportes estrangeiros, né? O segundo passaporte, um outro passaporte. E realmente foi uma coisa histórica, porque nunca aconteceu de um avião com 120 passageiros israelenses pousar na Arábia Saudita. Agora, parece que os sauditas trataram muito bem as pessoas, foi o que elas disseram, né? Houve um tratamento muito bom. Elas foram levadas para um hotel dentro do aeroporto de Jeddah e foram asseguradas a segurança e tal e tudo, mas muita gente não se sentiu muito confortável, né? Porque
que podia acontecer, muita insegurança, né? E realmente no dia seguinte o voo subiu de novo, quer dizer, conseguiu voar, né? Quer dizer, houve o problema técnico foi resolvido. E aí que chega a parte de que, pela primeira vez, um avião que sai da Arábia Saudita vai direto para Tel Aviv. Né? Mas, novamente, não foi uma coisa que foi programada antes, foi um problema técnico. Né? E aí parece que houve relações, negociações por debaixo dos panos também, muito boas entre a chancelaria israelense e a contrapartida saudita, porque realmente eles foram bem tratados, não houve nenhum problema e tudo mais. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, quando as pessoas voltaram, né, quando os passageiros chegaram a Tel Aviv sãos e salvos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lançou um vídeo agradecendo ao governo da Arábia Saudita, com um sorriso, assim, agradecendo, quer dizer, inclusive com legendas em árabe para os sauditas lerem e tal, que demonstra aí realmente uma certa aproximação entre os dois países, ao contrário, né, diferentemente do que aconteceu na questão da Líbia, né? Quer dizer, então você vê a diferença, né, entre os dois países, sendo que, como eu falei, quer dizer, o maior motivo dessa diferença é que um país é uma ditadura, então ele resolve e controla tudo, e o outro não, o outro lida com problemas de protestos populares, né? Então, pela primeira vez, realmente houve um voo que saiu da Arábia Saudita em direção a Israel, mas foi um erro, não foi algo que foi programado. E lembrando, por que é a primeira vez que isso acontece também? Porque só há pouco tempo é que Israel pode voar sob espaço aéreo saudita. Isso foi uma coisa que foi negociada com os sauditas depois dos acordos de Abraão, inclusive disse que é realmente um primeiro passo para uma tentativa de relacionamento diplomático entre Israel e a Arábia Saudita, mas há poucos meses, acho que não faz nenhum ano, se fizer, talvez, que os voos israelenses podem passar pela Arábia Saudita, pelo espaço aéreo. Ninguém pensou que fosse acontecer um problema técnico que ia ter que descer e aterrissar lá, mas por causa dessa possibilidade, encurtou muito todos os voos de Israel para a Ásia e as Ilhas Seychelles também. Quer dizer, um voo para a Ásia, que os voos tinham que fazer uma curva enorme, demorava 10 horas para chegar no Japão, sei lá onde, agora leva 4 horas, porque eles podem passar por cima da Arábia Saudita. Então, um dos problemas, entre aspas, dessa possibilidade é que o avião com um problema técnico teve que pousar lá. E, Dani, será que esse voo aí, né, direto da Arábia Saudita para Israel por acidente, e toda essa relação, o Bibi que fez o vídeo lá e tal, dá para dizer que pode contribuir de alguma forma para esse avanço nas relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita? Esse episódio aí pode ser um fator? Olha, eu não acho que seja um fator muito importante, mas eu acho que, em vez de ser um fator, a gente tem que olhar como, na verdade, uma consequência do que já está acontecendo. Né? Esse clima bom, o vídeo do Netanyahu agradecendo com um sorriso, as pessoas sendo bem tratadas, quer dizer, existe aí um clima, está tendo um momentum e um clima realmente de negociação entre Israel e a Arábia Saudita. E o fato desse avião ter pousado lá e as pessoas terem voltado sãs e salvos e dormido lá na Arábia Saudita e chegado, né, sãos e salvos a Israel, talvez seja um sintoma, né? Quer dizer, não sintoma no sentido de doença, mas assim, um sinal, né? Um sinal de que realmente esteja acontecendo alguma coisa realmente por debaixo dos panos entre Israel e a Arábia Saudita. A gente já falou sobre isso aqui no Expresso. Então, mas eu não acho que seja por isso vai. Teve até alguns passageiros que falaram isso. Tomara que haja aí paz, porque, né, nós contribuímos com a paz, mas não se sabe exatamente se vai ter qualquer tipo de fator, será qualquer tipo de fator. Não vai ser só por conta de um voo por acidente, né? Tem muitas coisas aí por trás desses acordos e a gente segue aqui no IB, né? Como a gente faz com outros assuntos, a gente segue aqui acompanhando e vendo
todos os desdobramentos dessa relação entre Israel e Arábia Saudita. E entrando no último assunto, né, desse episódio do Expresso Israel, as aulas voltaram, né, Dani, Israel, e quase que teve uma greve de professores. Pois é, aqui o ano letivo começa sempre dia 1º de setembro, é sempre 1º de setembro, depois de julho e agosto de férias, né? Em geral são 2 meses cheios de férias, é o grande, né? É o momento das férias grandes, né? Aqui em Israel, e o ano letivo começa 1º de setembro. E sempre tem boatos, rumores, possibilidade de que vai ter uma greve, vai ter uma greve só do ensino médio, vai ter greve do ensino básico, vai ter. Sempre tem aquela confusão alguns dias antes, alguma coisa do tipo, se não derem uma espécie de ameaça dos sindicatos, né? Os sindicatos dos professores são muito fortes aqui em Israel. Então, você tem o sindicato dos professores de ensino médio, você tem o sindicato dos professores do ensino básico, eles são muito fortes. Então, eles sempre meio que ameaçam, ninguém vai voltar para a aula, tal. E aqui é muito importante essa questão da aula, porque ninguém tem empregada aqui, não, entendeu? Então, não é, posso deixar meu filho com a empregada e vou trabalhar. Não tem. Aqui os 2 pais, em geral, trabalham e as crianças precisam ir para a creche ou precisam para a escola para os pais poderem trabalhar, né? A não ser ensino mais médio, que as crianças já são um pouco mais velhas. Mas é importante também para a economia israelense que as crianças estejam na aula, né? Então, essa ameaça de greve é uma ameaça que incomoda muito o Ministério do Trabalho, o Ministério do Tesouro, né? Todas as questões econômicas aqui também. E realmente havia... aqui, por exemplo, a gente está vendo na matéria, né, que a matéria, eu acho que é de quarta-feira, diz que vai ter greve, mas ainda não estava certo se ia ter greve, não. Ninguém falou que ia ter greve. Na verdade, na quarta-feira, eles disseram que na quinta-feira à noite, que começou na sexta-feira, hoje, dia 1º de setembro, que a gente está gravando, eles falaram que na quinta-feira à noite é que eles iam dar a certeza de que ia ter greve ou não, o que, na verdade, já é bastante tempo, porque, em geral, quando tem greve, as crianças sabem às 6 horas da manhã, sendo que iam ter que estar na escola às 8, né? Aqui começa a aula 8, 8h30. Então, na quinta-feira à noite, então, houve, na verdade, um breakthrough, que, na verdade, todo mundo meio que já sabia que ia acontecer um pouco, porque as negociações começaram a ser muito intensas entre o Tesouro e os sindicatos. A última negociação tinha durado 14 horas. Quer dizer, se você tem uma negociação de 14 horas, é porque alguma coisa está andando, né? Se você tem uma negociação de meia hora, quer dizer que cada um chegou e falou, não quero, e vamos embora, né? 14 horas é porque já está sendo negociada aí todos os, né, cláusulas, o que vai ganhar, o que vai perder, tal, não sei o quê. Então, foi realmente o que aconteceu, e eles fecharam um acordo muito bom para os professores, né? Porque era, na verdade, uma greve, nesse caso, era uma greve só de ensino médio, tá? Porque ano passado ano retrasado, tinha tido ameaça do ensino básico, e aí eles conseguiram alguma coisa, aí também com promessa, prometendo que não iam fazer greve nos próximos anos, e a mesma coisa aconteceu agora. Então, não vai ter greve do ensino médio, né? O high school aqui, o Tichon, que eles chamam, e os professores vão ganhar um adicional no salário de 2.000 shekel, que é algo em torno de $520, né? Seria, sei lá, R$2.500, não sei quanto é que é $2.000 por aí no... Quanto seria? 2.000, não sei. Tem que fazer conta aí, eu não sei fazer conta aqui de cabeça. Mas são $525, um adicional, não vai ser direto. $2.000 é quase R$10.000, hein? Quase R$3.000, exatamente. Quer dizer, então, é um bom adicional, não vai ser direto, só no primeiro ano vai ter 1.000, depois vai ganhar mais, enfim. Mas com a promessa de que eles não vão fazer greve por 6 anos. Em geral, essas promessas não funcionam tanto, mas tem outras cláusulas que, na verdade, os professores ficaram bastante satisfeitos, né, com adicional, também com menos horas, sei lá o quê. Quem não ficou satisfeito foram as crianças, primeiro, porque não teve greve, né? Eu tenho uma filha que justamente entrou, hoje foi o primeiro dia de aula dela, no Tijuana High School, né? E ela estava rezando para que tivesse greve. Então, as crianças ficaram infelizes que tiveram que voltar. Mas brincando,
o que não vai ser bom para as crianças é que tem algumas cláusulas de diminuição de horas que os professores vão dar falando diretamente com as crianças, naqueles encontros assim, olho a olho com as crianças, que tinha horas específicas para isso, não vai ter menos. Quer dizer, tem coisas assim que meio que vão piorar no dia a dia das crianças, mas pode ser que eu esteja errada, isso aí é alguma análise primeira, né, que está começando agora, mas no dia seguinte, né, do acordo, então pode ser que, na verdade, todo mundo fique feliz. Eu fico feliz com os professores ganharem mais dinheiro, porque aqui, realmente, os professores ganham muito pouco, a gente sabe que acho que é uma coisa quase mundial, né, ou pelo menos em muitos países que os professores são pagos, né, pagam muito mal os professores, e existe uma crise muito grande aqui de falta de professores. No ano passado, teve um relatório dizendo que está faltando 10 mil salas de aula em todo o país, que é muita coisa, tá? Então, seriam 10 mil professores. Quer dizer, você tem falta de professores de inglês, sei lá, de física, tanto que eles estão fazendo agora uma campanha para pessoas que, enfim, profissionais de várias disciplinas, sejam professores, assim, em part-time, né? Quer dizer, como parte quer dizer, não sejam carreira de professor, mas possam dar aulas sem ter que pagar mais impostos por isso. Quer dizer, aqui você não pode ter 2 trabalhos que você paga muito imposto. Não, então não precisa pagar mais imposto, mas o objetivo é fazer com que profissionais, sei lá, peguem 2, 3 dias por semana e vão dar aula numa escola, uma coisa assim, né? Então, é muito complicado realmente, é falta de aula, tem aulas com classes, né, ou salas, como falam no Rio, ou classes em São Paulo, né? Classes com 40 estudantes, 40 alunos, que é muita coisa, né? Superlotação, A né? minha... Oi? A superlotação, né? Superlotação, está faltando 10 mil professores, então é muita coisa. Na escola da minha filha, as classes têm 30, mais ou menos, 31, que é considerado baixo, uma escola boa, que maravilha, só 30 alunos. A turma da minha filha ela tem muita sorte, a turma dela tem só 17, porque é uma turma especial que não sei o quê, que aí ficou só com 17, maravilha, é quase, né, um relacionamento bem melhor entre professor e os alunos, que eles vão poder, né, ter mais receber mais atenção dos professores, né? Mas, enfim, a educação em Israel, muitos dizem que está piorando com o tempo, com falta de professores ganhando menos investimento, né, nas escolas como um todo. Existe aí também uma questão de que tem talvez mais investimentos comparativamente agora, né, com esse governo de agora, está tendo mais investimentos para escolas ultra-ortodoxas, escolas árabes recebem muito pouco. Quer dizer, você tem problemas estruturais aqui na educação de Israel, e isso, vem à tona nessas greves, né? E esse governo de agora, que deveria estar cuidando desses problemas, né? Problemas de educação, na saúde, várias áreas básicas da vida dos israelenses, que estão ficando cada vez pior todo ano, em vez de cuidar disso, ficam tentando fazer reforma judicial que nenhum cidadão jamais sentiu que era necessário, né? Então, cidadão, né, no dia a dia, necessário no dia a dia do país. Quer dizer, então, vamos ver agora. Quer dizer, o lado bom é que não vai ter greve, o lado ruim é que meio que o governo, a pressão contra o governo cai, né? Porque aí agora está tudo tranquilo, começou as aulas e tal, e tudo. Então, isso só no ano que vem a gente vai ter de novo esse assunto sendo falado. Mas, enfim, então, realmente, hoje, 1º de setembro, 2,5 milhões de crianças israelenses foram para as aulas. E só um parêntese aqui, pelo fato de que elas vão para as aulas só por 2 semanas. Depois tem os feriados de Rosh Hashanah, né, que é o Ano Novo, depois tem Yom Kippur, depois tem 2 semanas de férias em Sukkot. Quer dizer, é sempre assim, começa o ano e aí para já depois de 2 semanas, ou 1 semana, ou 1 mês, depende do ano. E aí você tem 1 mês também de mais feriados judaicos, né?
Mas aí, a partir depois dos feriados, aí engata realmente o ano letivo. É quase igual aqui no Brasil, né? Começa o ano, aí tem o carnaval depois, aí passa o período do carnaval e aí volta às aulas de verdade, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Mas é isso, a gente segue acompanhando aqui, né, Dani? Como você falou, felizmente a gente tem esse governo aí que coloca dinheiro em outros lugares, né? E questões estruturais aí de um país acaba ficando em segundo plano, e é isso, né? Superlotação, problemas estruturais aí nas escolas, né? Que tem um reflexo no futuro aí das próximas gerações, e, enfim. A gente segue acompanhando aqui no IB e com isso a gente chega ao final desse Expresso Israel. Muito obrigado, Dani, mais uma semana aqui. E é isso, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal do IB. Vai ter um texto da Dani também lá no site, é só acessar www.institutobrasilisrael.org.br e até sexta-feira que vem. Até, só para adiantar que o texto da semana que vem vai ser sobre os 30 anos dos acordos de Oslo, né, que foi em 1993, os acordos de Oslo, aquele aperto de mão entre o Rabin, o Pérez e o Yasser Arafat, né, foi 30 anos atrás. E também eu vou falar um pouco dos 50 anos da Guerra do Yom Kippur, que também foi em 1973, né? Então, aí a gente tem duas datas muito importantes, dois marcos importantes, e eu vou meio falar um pouco disso, porque protocolos de reuniões do governo relacionados a esses dois assuntos foram liberados, então a gente tem algumas informações a mais. Leiam o meu Então, texto. Sozinho. dois temas importantíssimos aí. Não deixe de acessar o site do IB e ler o próximo texto da Dani. Então é isso. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.